Como devia ser encarada a homossexualidade em uma nação como Israel? Ali seria uma nação crucial para a gente estudar essa situação. Por exemplo, se em Israel havia pena de morte para a homossexualidade, logo os pais, não deixariam seus filhos seguirem a conduta que quisessem. Os pais viriam aquela criança já indo por um caminho errado, ali mesmo ele começava a se preocupar. Por quê? Porque se ele desse continuidade àquilo, aquela criança poderia sofrer a pena de morte, né? Não estou aqui pregando intolerância nem nada não. Mas no mundo bagunçado que nós temos hoje, nós não sabemos o que influencia as pessoas a seguirem determinados caminhos. Nós não sabemos se são ações do mal, nós não sabemos se são falta de instrução para uma criança que segue o erro de uma forma livre, né? Há um tempo atrás, a revista Veja estava falando da história de uma mãe que via desde pequeno o seu filho seguindo o caminho da homossexualidade e ela permitiu isso. Ou seja, será que é certo? Eu acredito que não seja certo, porque você é pai, você é mãe, você sabe o que é um caminho certo. Você não pode permitir que uma criança siga um caminho até ela ter maturidade suficiente para poder fazer suas escolhas. Então, imagina se tivéssemos no Brasil pena de morte dessa forma. Não estou pregando intolerância, só estou querendo falar desse assunto. Com certeza os pais iam pensar duas vezes: opa, peraí, tem uma coisa errada aqui, não posso permitir, eu não quero ver meu filho morrer. Então tudo é questão da lei, a lei era severa. Hoje nós não compreendemos as coisas. O que nós entendemos é o seguinte: a Bíblia está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que uma pessoa vai viver hoje em dia com o Espírito Santo e com a homossexualidade ao mesmo tempo? Será que é possível isso? Eu deixo essa pergunta no ar. Não quer dizer que a pessoa homossexual tem que ser humilhada, tem que ser escorraçada da igreja, nada disso. A ninguém devais coisa alguma no seu amor com que Cristo nos amou. Nós temos que amar, nós temos que procurar compreender os acontecimentos, né? Nós não sabemos se tem problema neurológico, nós não sabemos nada. A igreja precisa entender que a ninguém devemos nada a não ser o amor. Então, amar é não ser preconceituoso, amar é aceitar as pessoas como elas são, ainda que a Bíblia tenha alguns mistérios, porque nós também temos vários pecados que o Espírito Santo ele aceita em nós, não que ele queira, mas ele não deixa de agir na nossa vida por conta desses pecados. Ou você acha que existe um inferno para o adúltero e outro para o ladrão? Não existe. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Então vamos discutir o que é pecado, o que está certo. E se a pessoa tem esse sentimento, porque os pastores do século XXI são meio doidos. Uma pessoa não escolhe ser homossexual. Ela sente isso. Você não sentir isso, é muito fácil você falar. Você é um cidadão normal, você olha para outro homem, você não sente nada, a não ser um sentimento de amizade. Mas essas pessoas têm um outro sentimento. Ela olha para um homem como se fosse olhando para uma mulher. Ou como se ela fosse uma mulher. Entende? Então, a questão é muito grave porque há um sentimento. Não dá para você seguir isso por vontade própria. Então, quando você vem para a Bíblia, se você tem esse problema, você tem que fazer o quê? Oração. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, você tem que mergulhar em Deus. O problema é que até nisso há uma dificuldade do ser humano mergulhar em Deus. Porque ele mergulha um pouquinho em Deus e logo as coisas do mundo começam a afastar. Ele não consegue se manter. O mal está sempre tentando roubar essa semente. Ele não consegue permanecer. Se permanecer no Espírito,
Nenhum pecado consegue subjugar o Espírito. O Espírito que subjuga o pecado, o Espírito Santo subjuga, porque ele é um intercessor. Ele intercede por nós, pelas nossas fraquezas. Então você pode não ter a mesma fraqueza do outro, mas o Espírito Santo está interessado em orar a Deus por aquela fraqueza e ele é ouvido por Deus. Ele é atendido porque ele sabe orar como convém. Então a pessoa não pode, ela não vai ser banida da igreja. Se existem igrejas hoje para homossexuais, por quê? Porque a igreja comum não aceita. E elas querem fazer a obra, elas querem. Então, com certeza vai haver uma separação, porque dentro da igreja também comum você não vai poder aceitar uma pessoa que vive no pecado assim. Não é porque é homossexual, é porque se fosse qualquer tipo de pessoa. A pessoa está com duas mulheres, ou o cara está com duas mulheres, ou a mulher está com dois maridos. Como é que você vai aceitar essa pessoa fazendo a obra de Deus? A questão não é a homossexualidade, a questão é o pecado. Você não pode fazer a obra de Deus vivendo em pecado. Não que você não tenha pecado, mas que são pecados que você não consegue confessar e deixar. Por quê? Porque você está preso. Você está vivendo com duas mulheres. Você está determinado a largar e viver só com uma, como diz a Bíblia? Não estou determinado, então você não pode fazer. Não estou determinado. Aí sim a coisa pode fluir a partir dali. Então a questão é o pecado. O pecado que impede as pessoas de fazer a obra na igreja.